Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar um meia colombiano que quase todas as janelas acaba ficando perto de vir para um clube brasileiro, mas dessa vez parece que o Fortaleza conseguiu confirmar essa contratação segundo as informações que acabaram de sair. Estamos falando de Jason Guzmán, 27 anos de idade, está lá no futebol da Rússia, quem sabe pode ser mais um atleta do Leão do Pici. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Jason Guzmán no ano de 2024, tá bom, pessoal? Peguei a temporada passada. Lembrando mais uma vez que ele tem 27 anos de idade, 1,70 m. Ele estava jogando no Torpedo Moscou, a equipe da segunda divisão da Rússia, mas no ano passado ele jogou pelo Tolima, tá bom? E fez 42 jogos, 40 como titular, marcou 18 gols, deu 9 assistências, 5 pré-assistências, 90 passes para finalização, 110 arremates com 43% de acerto no gol adversário, retomou a posse de bola em média 4,1 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 10,1 vezes a cada 90 minutos, tomou 8 cartões amarelos e foi expulso uma vez, Jason Guzmán, no ano passado. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu peguei os números do ano passado, tá bom? Torcedor tricolor, conta pra mim nos comentários do vídeo, ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, é a minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Fortaleza, você encontra com desconto, tá bom? Voltando pro jogador, pessoal, agora sim, vamos falar sobre o seu atual momento, né, que é a temporada 24-25, que nada mais é do que o primeiro semestre de 2025, que é quando ele deixa o Tolima para ir para o Torpedo Moscou, equipe da segunda divisão do futebol russo. Pô, FB, por que você não trouxe pra gente os números na Rússia? Simplesmente porque eu não tenho acesso aos dados da segunda divisão do futebol russo, infelizmente, eu não consigo trazer para você. Mas eu consigo ver de maneira geral que ele foi um jogador importante lá no Torpedo Moscou, ele fez 11 jogos, tá bom? No período que compreende entre março de 2025 e maio de 2025, né? Foi quando ele chega, né? No Torpedo Moscou, até chegar lá e tudo mais, poder jogar. Fez mais ou menos o segundo turno, vamos dizer assim, né? Da rodada 22 até a 33, lá da segunda divisão. Ele fez 11 jogos, 9 como titular nesse período e marcou 5 gols. Beleza? A quantidade de assistências eu não consigo buscar aqui pelo Emosoft, mas ele fez 5 gols e terminou bem a temporada. Nos últimos 5 jogos ele marcou gol em 4 deles. Então, assim, claro, estava na segunda divisão do futebol da Rússia, mas assim, o Jason Guzmán, como a gente viu, vinha muito bem na Colômbia, né? Números excelentes na temporada 2024. Para mim, ele foi um dos principais jogadores da Liga Colombiana no ano passado. Inclusive, tem um vídeo de indicação dele aqui no canal, mais ou menos no meio do ano passado, né? Falando sobre isso. Inclusive, eu estava na Colômbia. Na época, ele fez uma cagada monumental na final lá do campeonato, que ele foi bater um pênalti, dar uma cavadinha, errou, né? Ficou um pouco manchado por conta disso. Mas ele vem, assim, pelo menos 2 temporadas e meia, vamos colocar num ótimo nível, tá bom? E o jogador, pessoal, tem 27 anos de idade. Será que a parte física, a parte de lesões, pode ser uma preocupação? Bora tentar entender, vendo seu histórico de lesões, pessoal. Na carreira, assim, a resposta é não. Né? Claro que vai ter uma lesão ou outra ao longo da carreira, mas não é um jogador que sofre muito com isso, como vocês estão vendo aí. Em 2024, até teve uma lesão chata, que ele perde 57 dias, mas de modo geral não é uma coisa que acompanha. Essa lesão, inclusive, foi bem no começo do ano, quando eu estava na Colômbia. Ele se lesionou quando eu estava lá, inclusive, uma partida que a gente estava assistindo. Se não me engano, foi uma lesão no tornozelo, uma pancada. Não foi nada muscular, nada que deixou sequelas, de modo geral. Então, assim, a princípio, é um cara bem saudável também nesse sentido, tá bom? E quando falamos, pessoal, de características, posicionamento e função dentro de campo, aqui talvez a parte mais legal do nosso vídeo, né? Então vamos falar mais sobre isso, trazendo mapa de movimentação, mapa de calor do Jason Guzmán. E o Jason Guzmán, pessoal, é um meia clássico, tá bom? É um jogador destro, tá? Como vocês podem ver, um cara que ocupa muito aí o terço final. Acaba ficando um pouco mais pela meia esquerda, porque a tendência é os caras buscarem um pouco o pé trocado, né? Nesse tipo de situação. Então ele acaba se posicionando para ele poder receber e trazer para o seu pé bom na zona central, né? Mas é um cara que circula muito
pelo terço final, é um jogador que se aproxima demais para jogar. Ele tá sempre dando opção de passe. É um jogador com alta capacidade de dar passes entre linhas, bolas em profundidade. Ele cria muitas chances de gol, tá bom? Se vocês perceberem, além das assistências que ele tem bastante, ele consegue achar que ele fazer o time progredir com a bola entre linhas. Ele é um jogador que cobra muita bola parada, né? Vocês vão perceber muito isso com a camisa do Fortaleza. Ele é um meia que pisa na área, um meia que faz gol. Então, diferentemente de muitos meias clássicos, assim, ele tem uma predileção muito alta em chutar toda hora, tentar buscar sempre a finalização, principalmente de média distância, né? Um jogador que tenta muito esse tipo de situação, então tem tudo para ser um grande organizador no meio-campo do Fortaleza. Claro, nível de intensidade, jogadores com essa característica muitas vezes acabam deixando a desejar. Vamos ver o que vai ser exigido dele no momento sem bola, principalmente. Se fosse na época do Vojvoda, eu acho que era um cara que encaixava de forma perfeita. No modelo do Renato Paiva, a gente vai ter que ver. Talvez essa seja a meu único porém com o Emerson Guzmán. Ele é um cara que já rodou muito no futebol colombiano, ele sempre tinha boas temporadas. Aí quando ia para um cenário um pouco mais competitivo, acabava caindo um pouco o seu nível. Essa vai ser um dos meus poréns em relação a ele, tá bom? E seguindo nessa parte do porém, que eu falei, eu sei que esse jogador que eu vou trazer na comparação não é do Fortaleza, mas eu acho que ele ilustra bem isso que eu falei sobre ser um meia clássico, né? Então eu chamo na tela, pra gente poder ver, uma análise física, pessoal, de Emerson Guzmán. Tô comparando ele com Paulo Henrique Ganso, que também é um meia clássico do futebol brasileiro, só pra vocês terem uma ideia de como ele pode se comportar no âmbito físico. Vocês percebem que ele vai ter tudo mais do que o Ganso, né? Mas o Ganso é um jogador com 10 anos a mais do que o Guzmán, mas ele tem índice de meia camisa 10 mesmo. Né, pessoal? Como vocês percebem, o metro por minuto dele é um pouquinho mais alto do que o do Ganso, lembrando que eu tô pegando os números do ano passado, tá bom? Ele tem mais velocidade máxima, 31 km por hora, que não é tão rápido assim, mas pro meia tá até razoável. E aqui nas duas últimas, aqui que a gente vê que eles não são jogadores de tanta intensidade. Né? A quantidade de vezes que supera 25 km por hora, que seria a quantidade de sprints, 6,63, não é, assim, horrível para um camisa 10, mas não é alto, tá bom? Como vocês podem perceber, o Ganso, que tem, todo mundo tem ele como um jogador extremamente lento, que não tem intensidade, fica com 3,5, e quantidade de vezes que supera 20 km por hora, que aqui a gente consegue medir mais, ele não fica tão à frente do Ganso. Por exemplo, 51,54 contra 40,21 em média em média por partida. Então, assim, claro, é um jogador mais jovem, então ele vai acabar correndo um pouco mais que o Paulo Henrique Ganso, mas estou trazendo isso para vocês entenderem a sua forma de jogar. Um cara muito cerebral, um cara com muita qualidade técnica, mas para quem gosta de jogador correria, sem bola e tal, não é muito o perfil do Emerson Guzmán, tá bom? Trouxe um porém, agora vamos falar de uma parte mais positiva do atleta, que é comparar como ele se saiu em relação aos meias do Campeonato Colombiano do ano passado. Então vamos nessa. Olha que análise legal, pessoal. Os números de Emerson Guzmán, algumas estatísticas, claro, em média a cada 90 minutos, se a gente comparar ele com os meias que jogaram na Liga Colombiana no ano passado, e ele foi top 3 em simplesmente todas. Né, pessoal? Ele foi o meia com a melhor média de gols marcados, 0,44. Ele foi o meia que mais pisou na área do adversário, aquilo que a gente falou, é um meia que chega muito para finalizar. Ele foi o segundo meia que mais conectou o time com o terço final, só perdeu para o Pablo Cepelini, que inclusive já jogou no Brasil, no Cuiabá recentemente, ainda assim um número muito alto, 7,95, que mostra que é um cara que participa da primeira fase de construção, ele desce muito para buscar a bola no pé dos companheiros, e em média, ele foi o terceiro meia que precisou de menos minutos para dar assistências, né? Uma média de uma assistência a cada 5 partidas, 0,12. Então, assim, não tem muita dúvida que o Emerson Guzmán foi, na minha opinião, o principal meia da Colômbia no ano passado, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, o vídeo tá bem extenso, né? Assim que eu vi a notícia, vim correndo para gravar. Agora, pra gente poder chegar já quase na parte da minha opinião, vamos ver como é que foram suas outras temporadas? Vamos nessa! Pequeno histórico. Na carreira, as últimas 4 temporadas de Emerson Guzmán como profissional, claro, eu estou desconsiderando a pelo Torpedo Moscou, como a gente falou que ele fez 11 jogos e 5 gols, porque eu não tenho as estatísticas completas, tá bom? Mas vamos lá, 2020, pelo Envigado, 21 jogos, 19 como titular, 7 gols e 4 assistências. Aí vem 2021, pessoal, ele começa a temporada pelo Envigado, começa muito bem e vai para o Atlético Nacional. Como eu falei, fora que ele deu um salto na carreira e acabou não correspondendo tanto. Somando tudo, ele fez 45 jogos, 30 como titular, 9 gols e 5 assistências. Só que aqui a gente tem que contextualizar. Pelo Envigado foram 4 gols e 3 assistências, pelo Atlético Nacional 5 gols e 2 assistências. Não foi tão bom, mas também não foi aquela coisa horrorosa. Né? Aí onde ele realmente foi mal foi o ano de 2022,
quando ele vai do início ao fim pelo Atlético Nacional, 40 jogos, 15 como titular, 4 gols e uma assistência. Depois ele chega ao Tolima e já começa de novo a virar um protagonista. 50 jogos, 45 como titular, 10 gols e 8 assistências. Então, como a gente pode perceber, pessoal, um atleta que jogou a vida inteira na Colômbia, né, esse é um ponto pra gente pontuar, né, em relação à adaptação e tal. Só teve agora esses 5 meses lá no futebol da Rússia, que ele até foi bem, né, 5 gols em 11 partidas, tudo bem que era a segunda divisão, mas participou bastante. Agora ver como vai ser a sua adaptação ao nível de competitividade, um nível de exigência físico mais alto que é o Campeonato Brasileiro, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Jason Guzmán? Muito próximo de ser confirmado como jogador do Fortaleza. Bem, galera, quem me conhece aqui sabe que eu gosto desse jogador. Quando ele foi pro Cruzeiro, foi ou não foi, né? Lá há muito tempo atrás eu tinha achado uma ótima contratação. Fiz um vídeo ano passado indicando a sua contratação para clubes brasileiros. Então é óbvio que eu acho um jogador interessante, tem tudo para ajudar o Fortaleza. Acho que ele encaixava um pouco mais com o modelo antigo do que o atual, mas tudo bem. Eu acho que mesmo no modelo do Renato Paiva é um cara que pode agregar um pouco mais de... Peraí que a câmera tá desfocando, deixa eu me aproximar para ver se melhor. É um jogador que pode dar um pouco mais de refino no meio campo. Ele e o Matheus Pereira, eles dois caras que podem se associar, trocar passes, eu acho que pode funcionar muito bem. Ele é um meia que faz gol, isso é difícil de encontrar, né? É um meia que faz gol tanto de longa distância quanto pisando na área, por mais que ele seja baixinho. Então eu acho que é um cara que agrega em várias fases do jogo, desde a construção até a terminação das jogadas. Meu único ponto vai ser com a parte física, intensidade, disputa física na Liga Brasileira e também a parte sem bola, de se dedicar no momento defensivo. Ele não é um cara que faz muito isso, se tiver entendimento, se o time for montado para ele jogar dessa forma, acho que pode dar certo, mas de qualquer forma, acho uma excelente contratação, uma ótima aposta que o Fortaleza está fazendo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!